Meus irmãos, boa noite. Que a paz que o nosso Mestre Jesus emana do seu coração amoroso possa estar aqui presente no nosso ambiente, a refletir na calma e na paz em nossos corações. E seja qual o motivo que nos trouxe aqui nesta tarde, nesse início de noite, que possamos sentir a presença dos amigos espirituais que nos assiste, que nos ampara, e que os ensinamentos que o Mestre Jesus nos trouxe e que nós iremos comentar nesta tarde, possam fazer morada nos nossos corações, porque as nossas dificuldades, os nossos problemas, tudo isso passarão. E são esses conhecimentos que nós vamos adquirindo, que nós vamos ouvindo nas palestras, nos livros, no conteúdo espírita, que irão nos ajudar a compreender essas dificuldades pelas quais passamos e que irá nos fortalecer, nos dando força para que nós possamos seguirmos em frente em busca da nossa perfeição. E neste encontro de hoje, nós iremos iniciar o estudo do capítulo 11, que tem por título Amar o Próximo como a Si Mesmo. E nós iremos tratar do tema o mandamento maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. E complementando o estudo, a parábola dos credores e dos devedores. E nós iniciamos com os escritos de Mateus, no capítulo 28, versículo 34 a 40. Um fariseu, tentando tentar a Jesus, lhe faz uma pergunta. Mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. E o segundo, amarás a teu próximo como a ti mesmo. E complementa, toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, nessa tarde, nós vamos ter a oportunidade de, através de dois ensinos de Jesus, compreendermos tudo aquilo que foi escrito por Moisés e pelos profetas, resumindo todo esse aprendizado em dois mandamentos, que, aplicados no nosso dia a dia, na nossa vida, irá nos abrir as portas e através dos quais nós encontraremos a solução para as dificuldades que nós carregamos hoje dentro de nós, no nosso espírito. Então Jesus nos afirma que esses dois mandamentos contêm os profetas e a lei. Então nós entendemos com isso que todas as revelações que foram trazidas antes de Jesus e que a doutrina vem complementar através do estudo profundo dessas revelações que os Espíritos vêm nos trazer, elas têm por objetivo nos ensinar a amar a Deus, e através de amar a Deus, amar ao nosso próximo. Nos parece que é tão fácil nós resolvermos as questões existenciais, as questões que nós trazemos, porque está tão simplesmente resumido nessas duas leis, que nós podemos até pensar que é algo muito fácil. Então, para que nós possamos aprofundar um pouquinho, vamos lembrar, que esses mandamentos nos falam sobre os nossos relacionamentos. E Mateus e Lucas também nos vêm complementar esses ensinamentos. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam. E Lucas escreve, tratai todos os homens como querereis que eles vos tratassem. Entendemos assim, então, que o próximo, o nosso próximo, é a nossa ponte
para esse caminho da perfeição. Nós podemos substituir essa palavra homens. Por exemplo, tratai a vossa esposa como gostaria que ela vos tratasse. Tratasse o vosso filho como gostaria que ele vos tratasse. Ou vamos mais além. Tratai o vosso chefe como gostaria que ele vos tratasse. Ou tratai o seu subalterno como gostaria que ele o tratasse. Aí já não é tão fácil como nós pensamos. E nós poderíamos estender isso um pouquinho mais para o nosso dia, para a aplicação prática. Tratai aquele motorista que está na sua frente e não sai como você gostaria que ele vos tratasse. Aí já chegou mais próximos de nós, esses dois mandamentos, e principalmente o segundo, mas que o segundo é uma ponte para o primeiro. Então, o Evangelho nós temos que trazê-lo para o nosso dia a dia, porque senão se tornam palavras muito longe de nós, uma realidade longe. E não, nós estamos falando da nossa vida, do nosso progresso e da oportunidade que nós temos de crescimento. Então temos que fazer uma aplicação prática do Evangelho no nosso dia a dia, porque senão não vai adiantar nós tomarmos conhecimento. Nós temos que colocá-lo em prática. Então o nosso desafio hoje é aprendermos a amar e aprendermos a perdoar. Porque a revidar nós já aprendemos muito tempo e estamos sempre revidando e querendo que prevaleça o nosso ponto de vista, o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Então hoje nós temos que perdoarmos e amarmos. E na questão do perdão, vamos aprofundar um pouquinho como o perdão é importante para nós, através da parábola dos credores e devedores, que está contido nos escritos de Mateus. E ela nos conta que um rei resolveu ajustar contas com seus servos, e tendo começado a ajustá-las, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Abre aspas, o talento de prata na moeda de hoje estaria em torno de uns 120 milhões de dólares. É a dívida que aquele servo tinha para com o seu senhor. Porém, não tendo aquele servo condições de pagar aquela dívida ao seu senhor, ele se ajoelhou aos pés do seu senhor e pediu para que ele tivesse piedade dele. Por quê? Naquela época, segundo a lei, o senhor poderia vender o servo, a sua mulher, os seus filhos, aquela vaquinha que ele produzia leite, tudo aquilo que ele tinha. Então, naquele momento, o servo se humilhou aos pés do seu senhor. E o seu senhor, o que ele faz? Perdoa a dívida do seu servo, deixando ir. Perdoou aqueles 120 milhões de dólares que naquele momento o servo lhe devia e lhe abriu as portas, né, dizendo que a sua dívida estava perdoada. E qual foi o comportamento do servo após receber essa misericórdia? Ao encontrar um companheiro, né, que lhe devia 100 dinheiros, agarrou-o pelo pescoço, dizendo: pagas o que me deves. E o que seria esses 100 dinheiros na moeda de hoje? Apenas um dia de trabalho braçal, ou seja, menos de 100 reais era a dívida deste companheiro. O companheiro também, não tendo como lhe pagar, rogou: tem paciência, eu lhe pagarei tudo. Mas o servo não quis escutá-lo e o mandou prender até que pagasse tudo o que ele devia. E qual foi a reação do Senhor? Os servidores, seus amigos, que vendo o que acontecia, informaram ao Senhor. E o Senhor mandou que aquele servo fosse trazido à sua presença e lhe disse: mau servo, eu havia lhe perdoado tudo o que me devias. Por que não usou de piedade com o teu companheiro? E o Senhor mandou que o prendesse até que ele lhe pagasse tudo o que devia. Conclui Jesus na parábola: é assim que meu Pai vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração
as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra vós. Então, neste mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas, existe um sentimento, que é o amor. E ele está ligado a 2 relacionamentos. Amarás o Senhor, teu Deus, sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Então é um relacionamento nosso com Deus e um relacionamento nosso com o nosso próximo. E a gente se pergunta, é possível amar a Deus sem amar ao próximo? Não, não é possível. E quem responde é João na sua primeira epístola. Se o homem não ama seu irmão, que ele está próximo, como pode amar a Deus a quem não vê? Então, se no momento nós não temos condições de abraçar, de amar aquele que nós vemos, como será o nosso relacionamento com Deus a quem nós ainda não conseguimos ver? E no livro dos Espíritos se completa esse pensamento. Se Deus é amor, não há como adorá-lo, senão amando-nos uns aos outros. Então, qual é a base para o nosso relacionamento com Deus? O limite dos sentimentos, das forças, da inteligência. Ou seja, tudo aquilo que nós fizermos, tudo aquilo que nós pensarmos, todas as energias que nós movimentarmos, nós temos que ter o pensamento ligado a Deus. Tudo aquilo que nós fizermos que for contrário a esse amor a Deus, nós estaremos, então, passando por cima desse primeiro mandamento. Amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Então, nada do que nós fizermos, nós podemos esquecer desse nosso relacionamento com Deus. E a base para o nosso relacionamento com o próximo? Existe um padrão? Existe. Fazer tudo o que queremos que eles nos façam. Simples. A lei é simples. As nossas atitudes deverão estar baseadas nessa frase. Fazer tudo o que queremos que eles nos façam. Porque está escrito, amarás ao próximo como a ti mesmo. E aí entra o significado do perdão. As faltas cometidas contra nós, se nós as perdoarmos, nos serão perdoadas as faltas que cometemos contra as leis de Deus. E se não as perdoarmos, não nos serão perdoadas as faltas que cometemos contra as leis de Deus. E nós retornamos à parábola para ver que aquela dívida perdoada ao servo era milionária. E ele tinha que perdoar tão pouco para se livrar daquela carga que ele carregava, mas ele não conseguiu esse perdão. E nós nos colocamos no lugar dele. Quantas vezes durante o nosso dia, a semana, um mês, nós necessitamos desse perdão de Deus? E o quanto nós estamos dispostos a perdoar para seguirmos em frente, para termos essa piedade, essa compaixão do nosso Criador para conosco. Então, por sermos regidos pela lei de causa e efeito, do modo como agirmos para com os outros, agirão para conosco. Essa é a lei que rege a nossa vida, que rege os nossos atos. Lei de causa e efeito, ação e reação. E os comentários de Kardec vêm fazer um fechamento sobre essas duas leis de amor. Quando os homens adotarem essas máximas como regra de conduta, compreenderão a verdadeira fraternidade. Farão que reine entre eles a paz e a justiça.
E não mais haverá ódios nem dissensões, mas somente união, concórdia e benevolência mútua. É isso que o perdão irá trazer para nós. É isso que o amor fará em nossas vidas. Mudará completamente os relacionamentos existentes hoje na Terra. Nós viveremos uma nova era, um novo momento onde nós, regidos por essa lei, estaremos livres das dificuldades, das dores que nós carregamos. E para as nossas reflexões, vamos ainda ficar com o amor ao próximo como a si mesmo. Fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. Por quê? Porque essa é a expressão mais completa da caridade. Fazer aos outros o que nós gostaríamos de receber do próximo. Ela resume todos os nossos deveres para com o próximo. É o nosso respeito, que nós vamos tratar esse próximo. É a nossa preocupação de lhe fazer o bem. É esse amor a Deus que irá fazer com que nós possamos ver no próximo o nosso irmão, o nosso companheiro, aquele que irá nos ajudar a alcançarmos a nossa felicidade. Que Jesus nos ampare e que possamos seguir firme em busca desse amor incondicional. Sim, sim.